Eu saúdo a Irmandade com a santa paz de Deus. De onde os irmãos estão ouvindo esse testemunho? Comenta aí nos comentários. Irmãos, por favor, curte e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado. Esse testemunho é para exaltar o poder de Deus no agir dentro da congregação e no meio da Irmandade. Me chamo Roberto e hoje tenho 52 anos de idade. Sou da querida cidade de Correntina, na Bahia. Minha história com a fé é um caminho tortuoso, mas cheio de livramentos que só a mão de Deus pode operar. Aleluia, lembro como se fosse hoje. Eu tinha apenas 8 anos quando minha vida mudou para sempre. Meus pais se separaram. Meu pai, por conta da bebida e das jogatinas, desfez o lar. Minha mãe, com um coração em pedaços e buscando um novo começo, foi para São Paulo para trabalhar e um dia nos levar para morar com ela. Assim, eu, meus 2 irmãos, um mais velho e uma mais nova, fomos morar com nossa avó, Dona Mocinha. Ficamos ali, no sítio dela, por 4 longos anos. Eu sinto uma saudade imensa da vovó, do seu carinho, dos seus quitutes, do cheiro de café coado que invadia a casa. Ela nos criou com todo o amor. Mas, irmãos, foi lá que a gente viveu coisas que uma criança não deveria presenciar, coisas que me marcariam a alma para sempre. O sítio da vovó era grande e nos dava liberdade para brincar. A gente subia em árvores de manga, comia feijão de macaça direto da roça, mas, bem em frente à casa principal, havia um barracão onde a vovó realizava suas atividades, recebendo pessoas em busca de auxílio. Eu via carros de luxo estacionando ali, gente de posses. A vovó sempre os recebia com respeito e atenção. Dentro daquele barracão, havia umas estátuas enormes, de 2 a 3 metros de altura, algumas pintadas de vermelho, com dentes pontiagudos e olhos esbugalhados. Dava um medo, irmãos, um calafrio na alma só de olhar para elas. Eu e meus irmãos nos esgueirávamos para não passar perto. Por vezes, viam moças bem pálidas e magrinhas, com lenços na cabeça, que sofriam de uma enfermidade que as enfraquecia. A vovó as recebia com muito carinho, e elas assistiam a rituais que incluíam o manuseio de animais. E eu, menino, senti uma energia muito pesada naquele ar, um pavor que vinha daquele ambiente e me atingia em cheio. Aleluia! Essas coisas, somadas aos eventos sobrenaturais que vivíamos, criaram em mim um medo profundo, um medo que até hoje, ao relembrar, me faz sentir um calafrio na espinha. Que éramos vigiados constantemente, mesmo em nossas brincadeiras mais inocentes. Os vultos escuros que passavam pelas janelas, os copos que caíam e se espatifavam no chão sem ninguém por perto, as portas que batiam lá no fundo da casa sem vento algum. Tudo isso nos dava um arrepio. A minha irmã mais nova, tão pequena, chorava sem parar por muitos minutos, apontando para algo que só ela via na janela. Eram momentos de muita angústia, estranhos demais para nossa cabecinha de criança. Todos nós, meus irmãos e primos, sentíamos esses calafrios e os assobios que pareciam vir do nada, chamando nossos nomes no vazio. Era como se o sítio estivesse de fato assombrado. E o dinheiro, irmãos? O dinheiro! Ele entrava de forma farta, vindo daquela gente abastada que procurava a vovó, mas parecia ter vida própria, sumindo e reaparecendo em lugares inesperados. Eu via pessoas pagarem com maços de notas, mas a gente vivia de sandália de dedo, sem luxo, e malmente para o alimento básico. Era como se o dinheiro esfarelasse nas mãos dela. Ela sempre estava com dívidas no mercadinho, nas contas do dia a dia. Um dia, a vovó recebeu uma quantia alta. Colocou em uma tigelinha em cima da geladeira para fazer a feira do mês. O táxi já estava na porta para levá-la. Quando ela foi pegar o dinheiro, não estava lá. Ela ficou super nervosa, correndo a casa inteira, sacudindo travesseiros, perguntando se tínhamos pegado o dinheiro. No fundo, ela sabia que não era nosso costume. Mas ela dizia, irmãos, que eram os espíritos que brincavam com ela, com uma resignação que eu, menino, não compreendia. Muitas vezes, depois de procurar por todo lado, o dinheiro aparecia, inexplicavelmente, embaixo do travesseiro dela, ou em outro lugar que ninguém tinha tocado. Ir a algo do arrepiar, e sem que a vovó percebesse, era a presença daqueles espíritos, que ela mesma atraía para o lar, que causava todo aquele transtorno e opressão. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, já estava preparando a nossa libertação daquele lugar. A virada que eu não imaginava estava muito perto. Aleluia! Eu amava a vovó de todo o meu coração. Ela era carinhosa, cuidava de nós com zelo. E na mesa, irmãos, a comida era farta, com um sabor inesquecível daquele sítio. Mas o ambiente não era um lugar de paz completa. Aqueles vultos que se esgueiravam por entre as árvores, os assobios que pareciam vir do nada,
os copos que se quebravam sozinhos na cozinha, a porta que batia no fundo da casa sem vento algum. Tudo isso nos dava um arrepio. A minha irmã mais nova, tão pequena, chorava sem parar, apontando para o nada na janela. E o medo invadia a todos nós. Aleluia. Mas a misericórdia de Deus estava agindo, mesmo que a gente não soubesse. Depois de 4 anos vivendo naquele sítio, minha mãe, com a força que só uma mãe temente a Deus pode ter, voltou para nos buscar. Aleluia! Aquele dia foi uma verdadeira virada de chave em minha vida. Senti um alívio, uma leveza, que eu não conseguia explicar. Não que eu não gostasse da vovó, eu a amava muito. Mas sair daquele ambiente era como tirar um peso da alma. Fomos morar com ela em São Paulo, e ali, irmãos, o Senhor já estava começando a escrever um novo capítulo. Chegada em São Paulo foi um divisor de águas. O cheiro da cidade grande, o movimento das ruas, a ausência daquele ambiente pesado do sítio da vovó, daquele sítio nebuloso. Só tenho saudade do carinho e amor da minha vozinha, a sensação. Era como se uma névoa escura tivesse se dissipado da minha alma. Senti-me mais leve, mais livre. Minha mãe, incansável, trabalhava muito para nos dar uma vida digna. Ela conseguiu um curso de torneiro mecânico para mim, em uma escola técnica na cidade. Aleluia! Era uma nova oportunidade que Deus abria. Lá na escola, para a glória de Deus, conheci um colega que morava a apenas 2 quadras da minha casa. O Túlio. A gente logo fez amizade. Uma amizade sincera e boa. O Túlio era um rapaz tranquilo do bons costumes. E ele frequentava a congregação cristã no Brasil. Ele me falava com carinho sobre a Irmandade, sobre os cultos, e um dia me fez um convite para ir visitá-la. Eu, meio desconfiado ainda do que era religião, por tudo que tinha vivido, marquei de ir umas 2 vezes, mas sempre algo me impedia. Parecia que uma força invisível me puxava para trás, me impedindo de ir àquele lugar. Eu ainda não entendia os caminhos de Deus, irmãos, mas sentia que algo me puxava para a congregação. O Túlio insistia, com aquele jeitinho manso de irmão, e eu relutava. Marquei de ir umas 2 vezes, mas sempre uma força estranha me segurava. Parecia que não era para eu ir, que algo me impedia de cruzar aquela porta. Eu dizia, Deus me ama, mas uma voz dentro de mim sussurrava, você, você não pertence a um lugar de paz. Era uma batalha na minha alma. Aleluia! Mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Na 3ª vez que o Túlio me convidou, eu decidi que iria. Era um domingo, a tarde estava clara, mas meu coração estava apreensivo. Chegamos na porta da casa de oração. O Túlio, com a mansidão de sempre, me instruiu a entrar pelo lado dos homens. E ali, naquele instante tudo mudou. Quando atravessei a porta daquele salão, um som preencheu o ambiente. Não era um hino completo, mas a orquestra estava afinando os instrumentos para a glória de Deus. Senti uma nota, um acorde que me invadiu a alma, algo que eu nunca tinha sentido antes. Uma paz diferente me envolveu, mas essa paz durou só um instante. E foi ali, irmãos, que o inexplicável aconteceu. Naquele instante em que o acorde da orquestra invadiu minha alma, uma tontura forte me dominou. Eu não me lembro de mais nada. Irmãos, a vista escureceu, e a última coisa que senti foi o chão. Desmaiei ali na porta da congregação. Para a glória de Deus, quando acordei, já não estava mais deitado. Estava um pouco tonto, mas cercado de irmãos. Havia uns 15 irmãos ao meu lado, alguns de joelhos, outros me amparando com tanto carinho que me emocionou. Um deles me deu um copo d'água, e 2 senhores mais velhos, com um semblante de paz, me colocaram sentado. Eles me disseram que a convulsão tinha sido feia, que eu até tinha babado. Eu não me lembrava de nada, mas senti uns pinos úmidos na roupa, e eles, com tanta dedicação, tinham até limpado a minha boca. Perguntaram se eu era epilético, mas eu nunca havia passado por algo assim na vida. Contei a eles que nunca tinha tido nada parecido. Os irmãos, cheios de cuidado, disseram que, por precaução, ficariam ali comigo para me ajudar, e me amparavam enquanto o culto seguia. Mas o que veio a seguir, irmãos, foi a voz do próprio céu se manifestando. Aleluia! De repente, uma irmã, lá no fundo do salão, tomada pelo poder de Deus, começou a chorar e a clamar bem alto, com uma voz que parecia um trovão, e a revelar a grandeza do que o Senhor estava fazendo. O Senhor mostrou a mim, irmãos, muitos vultos escurecidos, muitos, mas os anjos do Senhor os afastaram. Eram coisas antigas, eles não eram daqui. O Senhor o livrou. Aleluia! Glória a Deus! A irmã falava com uma voz firme, com uma força que vinha do céu. Eu, sentado ali, ainda um pouco tonto, ouvia cada palavra, e sentia que não era para mim apenas, mas para toda a Irmandade. O culto seguiu, e eu permaneci ali, amparado pelos irmãos. A reunião da congregação ocorreu bem.
Mas eu confesso, irmãos, que fiquei muito assustado com tudo aquilo que me aconteceu. Minha mente de Riquem Chagado tentava processar o inexplicável. No fundo eu questionava, será que foi só um desmaio? Mas o coração sentia que não, que ali havia algo muito maior. Naquele dia, irmãos, o que senti não foi apenas o fim do desmaio, mas o começo de uma nova vida. O Senhor Jesus agiu em minha alma, arrancando todo o peso, todo o jugo, toda a opressão que eu carregava desde os dias no sítio da vovó, Gloria A. Dias. As palavras daquela irmã, usadas por Deus para revelar que anjos haviam afastado os vultos escurecidos, selaram uma verdade profunda no meu coração. Deus me via, e Ele tinha poder para me livrar. Aleluia! Depois daquele livramento, a casa de oração se tornou meu refúgio. Eu não apenas ia aos cultos, eu ansiava por eles. A palavra de Deus me nutria, a orquestra da congregação tocava hinos que acalmavam minha alma e me davam um fervor nunca antes sentido. Me lembro do hino 304, Vem, ó Jesus, me guiar, cantado, com tanto fervor, que parecia descrever o caminho que eu finalmente encontrava. Meu amigo Túlio, aquele que me convidou, tornou-se um verdadeiro irmão na fé, um apoio vital, sempre ali ao meu lado para me ensinar, para me apoiar nos primeiros passos dessa nova jornada. Aleluia! E a transformação, irmãos, não foi apenas no meu espírito. Ela se manifestou na minha vida, no dia a dia. Aqueles medos da infância, os calafrios, os assobios, as visões, as sensações estranhas que me perseguiam, sumiram. Eu passei a dormir em paz, sem a sensação de estar sendo vigiado. A casa, antes cheia de sombras, agora tinha uma luz que vinha de dentro de mim. A posse do Deus, aquela paz que excede todo o entendimento e que o mundo não pode dar, invadiu meu coração e ali fez morada. Aleluia! Deus estava restaurando não só a minha paz, mas também o meu propósito. E eu sentia isso em cada fibra do meu ser. A cada culto na congregação, eu sentia a presença de Deus de uma forma mais forte. Era como se cada palavra pregada, cada hino cantado, tirasse mais um pedaço daquela escuridão que um dia me rondou. Meu coração, antes apertado pelo medo, agora transbordava de gratidão. Eu me dedicava à obra, aprendia com os irmãos mais antigos e via a mão do Senhor em cada detalhe. O Túlio, meu amigo e irmão, me dizia, Roberto, o Senhor está te capacitando, aleluia. E eu sentia isso. A minha mãe, em São Paulo, via a diferença em mim. Ela via a paz no meu olhar, a firmeza nas minhas atitudes. Aquela leveza que sentia ao sair do sítio se multiplicava a cada dia na presença de Deus. Não havia mais espaço para os medos do passado. A sombra daquelas estátuas, os assobios, os vultos que me arrepiaram a infância, tudo isso foi lançado no abismo da misericórdia de Deus. Glória a Deus! Ele não só me livrou, mas me restaurou por completo. A minha vida em São Paulo, antes do livramento, já era uma bênção por ter saído do sítio da vovó. Mas depois de aceitar a Jesus e sentir a sua mão, ela se tornou plena. Minha mãe, vendo minha mudança, a paz no meu rosto, a alegria que irradiava de mim, se encheu de gratidão a Deus. Ela via o que o Senhor tinha feito em mim. Um menino que antes carregava o peso de medos inexplicáveis. Aleluia! Eu me dediquei aos estudos, ao curso de torneiro mecânico e via a providência de Deus em cada passo. Com o passar do tempo, irmãos, o desejo de servir ao Senhor de forma mais profunda cresceu em meu coração. Eu queria retribuir um pouco de tudo que Ele tinha feito por mim. A cada dia, eu glorificava em silêncio por ter sido achado por Ele, por ter tido a oportunidade de conhecer a verdadeira paz. Aleluia! Com o passar do tempo, irmãos, meu coração ardia com um desejo ainda maior, o de servir a Deus de uma forma mais profunda e dedicada. Aquele chamado que eu sentia era inegável. Não bastava mais ir aos cultos, eu queria fazer parte da obra. Queria usar a minha vida para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Eu orava, buscava a Deus, pedia direção, e o Senhor, na sua infinita bondade, foi abrindo os caminhos. Ele me capacitou, me deu entendimento, e a cada passo eu via sua mão me conduzindo. Tudo o que eu havia vivido, desde a infância, cheia de mistérios e medos, até o livramento sobrenatural na porta da casa de oração, tudo isso me mostrava que a obra de Deus é viva e real, e que Ele usa quem Ele quer para o seu propósito. Eu senti uma alegria que nunca antes havia experimentado, uma paz que inundava minha alma. A minha vida se tornou um testemunho vivo do que o poder de Deus pode fazer na vida de um homem. Glória a Deus! A cada dia, eu sentia um fervor diferente, uma alegria que vinha da alma. Minha fé crescia, e o desejo de servir a Deus era maior que tudo. Eu orava muito, pedia ao Senhor que me mostrasse qual era o meu lugar na sua obra. E Ele, com sua infinita misericórdia e sabedoria,
me respondeu. Aleluia. Um dia, em um culto especial, o ancião da nossa comum, um servo de Deus muito usado, olhou para a orquestra e depois para a Irmandade. Ele fez um convite para os irmãos que sentiam em seus corações o desejo de aprender um instrumento para a glória de Deus, para a orquestra da congregação. Meu coração disparou. Ali estava a resposta de Deus. Eu, que na infância havia sido assombrado por sons de medo, agora teria a chance de produzir sons de louvor para o Senhor. Aleluia! Comecei a aprender o clarinete. Horas e horas de dedicação, de ensaio, sempre com um pensamento na glória de Deus. As notas, antes desafinadas nos meus estudos iniciais, começaram a se harmonizar, a tomar forma. Era um desafio grande, mas a cada som que eu tirava do instrumento, sentia a presença de Deus me capacitando. Eu via a mão do Senhor em cada nota, em cada aprendizado. Ele estava transformando minha vida por completo, usando até as minhas mãos para louvar o seu santo nome. Glória a Deus. Hoje, irmãos, passados tantos anos, eu olho para trás e vejo a grandeza da obra de Deus em minha vida. Aquele menino que vivia com medo no sítio da vovó, assombrado por vultos e fenômenos inexplicáveis, é hoje um homem transformado, salvo, com a alma cheia da paz que o mundo não pode dar. Glorifico a Deus pela minha mãe, pela sua fiei, pela coragem de nos tirar daquele ambiente que na época em que eu era criança, parecia ser mal assombrado. Glorifico a Deus pelo meu amigo Túlio, que foi usado pelo Senhor para me levar à casa de oração, e glorifico a Deus por cada irmão e irmã, que com amor, me acolheu e me ajudou nos primeiros passos. Aleluia! O clarinete na orquestra da congregação não é apenas um instrumento para mim, é um memorial vivo do poder de Deus. A cada nota que eu toco, me lembro de como o Senhor transformou o medo em louvor, o choro em cântico de alegria. É a prova viva de que a mão de Deus opera milagres, ainda hoje, para aqueles que creem. A minha vida é um hino vivo de gratidão ao Senhor. Aleluia! E se Deus estiver escrevendo algo lindo nos teus dias mais escuros, você que está me assistindo e pensa que Deus te esqueceu, levante da sua cadeira agora, porque a tua promessa ainda está viva. Se Deus me alcançou de um quarto escuro, pode te achar no meio dessa madrugada. Você que está assistindo e acha que não tem mais jeito, Deus ainda te vê. Volta, irmão, para a casa do Pai. Aleluia! Esse testemunho foi inspirado em uma história real. Os nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade da Irmandade. Se esse testemunho tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus ainda age. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, porque foi assim que minha mãe me resgatou, mandando um vídeo desses. Que a santa paz de Deus esteja com todos vocês.